né? E quando nós amamos alguém, nós amamos aquilo que ele ama. Amém. É assim ou não é? Fala a verdade. Quando nós amamos alguém, nós amamos aquilo que ele ama. E é de onde vem essa frase: é impossível amar a Deus e não amar o que ele ama. E é muito profundo isso, porque quando nós realmente amamos alguém, nós se preocupamos com o que ele se preocupa. O que é importante para ele é importante para nós. E eu quero compartilhar a palavra com você essa noite. Se você puder ir abrir comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo 10, uma passagem muito conhecida. Lucas 10, 25. Vou abrir junto isso aqui. Lucas 10, 25. Todos nós conhecemos a parábola que estamos contando. E eis que se levantou um certo doutor da lei, e para experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como lês tu? Olha que interessante. Primeiro Jesus ele começa dizendo o que está escrito na lei. Ok? Agora a segunda pergunta, que é mais interessante ainda, que uma coisa é o que está escrito, uma coisa é como nós temos. Porque muitas vezes você consegue entender isso, está escrito algo. Aí é aquela questão, a gente fala assim, mas eu não vejo assim. Sim ou não? Então Jesus aqui não era a questão do que estava escrito, era como ele realmente via. Respondeu-lhe ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Pergunta para o seu irmãozinho: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Hã? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e vendo, o encheu de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite, vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu lhe pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse depois Jesus: Vai e faz tu o mesmo. Vai sim, Santo Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa, Senhor. Quantos que gostariam e não têm força? Quantos que gostariam de estar no meio do hospital? Quantos que gostariam, Senhor, e hoje não tem ânimo para estar na tua casa? E nós somos gratos, Deus, porque estamos aqui. Eu quero te pedir o teu Espírito Santo, ele fale conosco. Nós declaramos, Senhor, que os nossos corações
estão preparados, estão prontos para ouvir a tua palavra. E eu peço, Deus, fala, Senhor, com cada um de nós, fala com a tua igreja, usa, Senhor, a minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Duas histórias, querido, uma parábola de algo que realmente aconteceu e uma história de algo que realmente aconteceu. Duas situações de quem menos esperamos vem ajuda. Muitas vezes de quem menos esperamos vem ajuda, e para quem menos olhamos está guardando a nossa ajuda. De quem menos esperamos vem ajuda, e para pessoas que muitas vezes não olhamos, não queremos olhar, são as que mais precisam de ajuda. O amor de Deus, Ele nos expõe. Queria que você acompanhasse comigo hoje essa reflexão. Deus, Ele diz em um dos mandamentos, o maior deles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E vem Jesus, Ele acrescenta aí ao teu próximo, a ti mesmo. Eu preciso entender, querido, que amar a Deus sem amar o próximo não é um amor verdadeiro. Preste atenção, eu quero te chamar hoje aqui. Nós poderíamos pregar tantas palavras hoje, dificuldades, de crise, de guerra, e talvez muitos de vocês hoje estão aqui enfrentando tantas guerras. Mas eu quero te dizer uma coisa: se existe algo que traz paz no nosso coração, é quando o amor de Deus Ele nos invade, é quando nós praticamos esse amor. Irmão, não tem paz maior. Não sei se você consegue entender isso, mas quando você tem um dia e você fez o bem para alguém, fala a verdade, querido, nossa, o teu coração, ele regozija. E entenda isso, não existe como. A religião sem essência, querido, é um culto, entenda, sem coração. Não tem como nós estarmos aqui e não sentirmos este amor. Algo está errado, falta a essência. Quantas vezes nós falamos que nós amamos a Deus, mas ignoramos o amor do próximo? Quantas vezes nós falamos que amamos a Deus e evitamos aqueles que são diferentes de nós? Nós gostamos de nos aproximar daqueles que são igual a gente, tem o mesmo pensamento, que fala a mesma língua. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Quando a gente encontra alguém que já se veste diferente, já causa já um... Hã? Sim ou não? Você encontra alguém que já se veste assim, e se afasta. Presta atenção no que eu falo para você aqui hoje. Sabe? Nós silenciamos quando deveríamos, na verdade, abraçar as pessoas. Eu preciso entender algo aqui, querido, que amar a Deus é mais do que nós levantarmos a nossa mão, sabe? As mãos sujas de misericórdia. O Rodrigo testemunhou aqui algo talvez muito simples. Do nada, alguém agiu de bondade com ele. Não é gostoso quando alguém age de bondade com a gente? Mas a verdade, querido, que é muito bom. É muito bom quando a gente, alguém age de benignidade, de bondade. Alguém nos abençoa. Eu ministrava aqui no domingo, na quarta-feira, e eu dei uma lição de casa para o pessoal. Seja generoso com alguém. Eu não sei se sabe o que eu fiz. Seja generoso com alguém. Eu dei 3 lições de casa. A segunda era: não murmure. Não reclame. Nós reclamamos de tudo. Se está quente, a gente reclama. Se está frio, a gente reclama. Se chove, a gente reclama. Se não chove, a gente reclama. Se não, se reclama de tudo. Eu falei para eles: vou te dar uma lição de casa. Não reclame, não entenda. Jesus, o nosso Senhor, Ele nos mostrou, não só com palavras, Ele ensinou muito com palavras, mas Jesus, Ele nos mostra com atitude, querido. Jesus, Ele tocou em tocar
E hoje Jesus te trouxe aqui, dá uma glória a Deus aí, dá uma glória a Deus. Ele te convida hoje, meu irmão, a uma jornada de volta. Aleluia. Jesus quer nos trazer de volta. Aleluia. Muitos não estão preocupados, mas eu quero te lembrar aqui que o arrebatamento é um fato. Jesus está vindo buscar uma igreja. Jesus está vindo buscar uma igreja que ama, aleluia. Jesus está vindo buscar uma igreja que faz o que ele fez, por isso que ele veio nos ensinar. Jesus não veio me ensinar outra coisa. Jesus não veio me ensinar a pregar. Jesus não veio me ensinar a cantar. Jesus não veio ensinar a fazer coisas na igreja. Jesus veio me ensinar a amar. Jesus veio me ensinar amor com a vida, com a própria vida dele, querido. Eu quero te convidar aqui nessa noite a voltar, sabe? A voltar, a valorizar pessoas quebradas, pessoas difíceis, pessoas que Jesus ama. Quem aqui não foi uma pessoa difícil? Quem aqui não foi ou é uma pessoa chata? Tem gente chata aqui não? Meu irmão, alguém chegou até você, mesmo você sendo chato. Mesmo você sendo difícil. Agora imagine, meu irmão, se alguém ultrapassar essa questão e não chegar até você, todos os chatos iam para o inferno. Todos os difíceis iam para o inferno. Mas se você foi alcançado, se você que é chato foi alcançado, você tem o dever de alcançar alguém chato. Eu sei que vocês não fazem isso. Eu sei que ninguém aqui odeia alguém. Não, é muito forte. Responda para você. Você odeia alguém? Não. Não? Você não pode odiar. Se tem alguém que não pode odiar, é você. Deus ama a gente, meu irmão, que, sabe, talvez eu e você evitaríamos. Quando nós vemos aqui a passagem do bom samaritano, todos nós conhecemos essa passagem. Jesus aqui usa exemplos da época. Uma parábola, isso aqui não aconteceu, uma parábola, uma historinha. Por que Jesus contou isso? Porque ele seria de uma maneira que todos entenderiam. Eles vão entender o que é samaritano, eles vão entender o que é o sacerdote. Bem, Jesus ele usa coisas no meio deles. Eles compreenderiam de maneira muito clara. É como eu chegar a falar para você: olha, vamos comer uma lasanha, mas não vai ter queijo. Tem como uma lasanha sem queijo? Tem como uma feijoada sem carne seca? Tem como? Então Jesus ele usa algo muito prático para que eles entendessem aqui, meu irmão. Ele usou a palavra do bom samaritano e algo parecido, sabe, como samaritano e os judeus, é como São Paulino e corintiano. Dá para ficar tudo no meu lugar? Dá? Por que Jesus ele faz isso, querido? Assim era os judeus, os samaritanos. Jesus falava, não tinha como eles se misturar. Jesus vai dizer que aquele homem estava caído, espancado, sangrando, e 3 reações diferentes. 3 reações de pessoas, preste atenção aqui, que aos nossos olhos, de imediato, eles teriam que fazer diferente, atitudes diferentes. Preste atenção, o sacerdote ele olha, ele passa. O levita, meu irmão, ele desvia. O sacerdote até de chocolate, uma olhadinha, a feio mesmo, vai morrer. O levita passou de lado, só olhou, e quem para? Quem foi que parou? O samaritano. O que consideraríamos indigno, nós olharíamos e diríamos, não tem como. E ele que se
condição, meu irmão. Eles eram inimigos. Eles eram inimigos, arqui-inimigos. Mas entendam, mas é Ele que para. É Ele que se inclina. E é Ele que cuida daquele irmão. Deus ama pessoas, querido, que não se parecem conosco. Jesus, Ele responde uma pergunta. Ele mesmo diz: qual dos dois? Quem é o próximo? Quem é o meu próximo? E com aquele exemplo que ele mostra ali, querido, alguém desprezado pelos judeus. Alguém que foi desprezado, o samaritano vai lá e ele ajuda, sendo verdadeiro vizinho, sendo verdadeiro amigo. Mas o que é, na verdade, amar a Deus? O que é amar a Deus para vocês? Quem pode dizer bem alto? O que é amar a Deus? Querido, amar a Deus é atravessar a rua por alguém que você naturalmente evitaria. Você já se desviou de alguém na rua, que você olhou e disse: vou passar perto. Alguém já desviou aqui? Isso é amar a Deus. Amar a Deus, querido, é descer no cavalo da religião e se sujar com a dor do outro. Jesus, em um momento, ele veio nos trazer religião. Jesus, em um momento, ele veio constituir uma igreja. Ele veio trazer mudança, entendimento, comportamento, relacionamento. Amar a Deus é gastar tempo, dinheiro, energia com alguém que talvez você nunca seria retribuído. É muito fácil ajudar aquele que eu estou dizendo amanhã ele vai me ajudar. Já pensou nisso? As pessoas que nós muitas vezes ajudamos é quando nós vemos possibilidade de diga assim, retorno. Fala a verdade, pessoal, vem para nós, vai, só para nós. Vamos parar agora aqui. Mas quem que a gente ajuda? Ajudamos aqueles que a gente diz: amanhã ele pode me ajudar. Amanhã ele pode fazer algo por mim. Preste atenção. A parábola do samaritano, talvez você poderia até hoje entender uma parábola de fazer o bem, sim ou não? Mas eu não falo disso, querido. Ela expõe muito claro como o nosso amor por Deus é frágil se não for transformado em compaixão. Se esse amor a Deus não tiver compaixão, não adianta. Quantas vezes, meu irmão, eu e você também passamos por longe. Talvez nós, sabe, olhamos o ferido e a nossa ferida, muitas vezes, um de nós feridos, e quantas pessoas que morremos em casa feridos, sabe? Talvez o ferido esteja dentro da sua casa. Vou falar de novo para você. Talvez esse homem que foi golpeado seja alguém que está hoje dentro da sua casa. Quando a gente fala assim, né, a gente começa a olhar: mas ninguém se aproximou de mim precisando de uma ajuda, eu não vi nada disso. E muitas vezes dentro da nossa casa tem alguém precisando da nossa ajuda. Talvez você se sentado agora aí do seu lado. Sabia? Talvez essa pessoa que está sentada do teu lado agora, ele está dizendo assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém olhe para o próximo. Sabe, ele talvez seja alguém que você desistiu de amar porque te deu muito trabalho. Nossa, já não tem muito para essa pessoa e ela não muda, nem adianta. Sim? Eu preciso entender, irmão, se a minha fé ela não me leva até os feridos, ela não veio de Jesus. Se a tua fé ela não te leva às pessoas necessitadas, se a tua fé não te leva às pessoas feridas, querido, essa fé não veio do Senhor Jesus. O que o Espírito Santo ele quer nos mostrar, ele quer nos ensinar, é que é impossível nós amarmos a Deus e não amarmos aquilo que Deus ama. Muitas vezes nós achamos tão difícil ganhar uma alma.
situações dizemos não dá certo, mas o verdadeiro problema é o filtro. Diga assim, o verdadeiro problema O verdadeiro problema é o filtro. é o filtro. É a maneira de como nós filtramos. É a maneira de como nós recebemos. Então a visão celular é maravilhosa. A visão celular alcança pessoas. Muitos que estão aqui hoje foram alcançados por essa visão. A glória a Deus. Quem foi alcançado pela visão celular, levanta a mão e diga aleluia, diga glória a Deus, até o nome do Senhor. Mas o problema é o filtro. O problema é como nós recebemos. O problema é como nós, quem sabe, tratamos isso. Entenda, Jesus ele falou para Pedro: Pedro, se você me ama, então apacente, cuide das minhas ovelhas. Deus ama aqueles que estão quebrados. Olha, Deus ama, querido, as pessoas estão quebradas por dentro. Quando nós vemos a história daquela mulher samaritana, Jesus ele encontra ela com sede. Você sabe muito bem da história, mas a sede dela não era apenas por água, queridos, era por identidade. A sede daquela mulher era por aceitação. A sede daquela mulher, a sede daquela mulher era por um recomeço. Talvez tenha alguém aqui nessa noite dizendo: apóstolo, eu também estou com sede. Eu estou com sede de um recomeço, eu preciso de um novo tempo na minha vida, um novo recomeço. Eu quero te dizer, Jesus está aqui e Ele está pronto para começar um novo tempo na tua vida. Ele está aqui, Ele está pronto para começar um novo casamento na tua família, na tua casa. Você pode dizer amém aí, meu irmão? Você pode dizer: apóstolo, eu estou com sede. Eu estou com sede, sabe, da palavra, da presença, da minha identidade. Eu estou com sede de um novo tempo. Entenda, querido? Ela vinha até o poço. Não vai dizer que ela vinha à tarde. Por que ela ia à tarde? Ninguém vai lavar roupa à tarde. Quem começa a lavar roupa aqui 3 horas da tarde? Ninguém. Nós começamos o quê? Cedo. As pessoas iam ali pegar água cedo. Só que aquela mulher, ela optava por dormir mais tarde. Por quê? Para não ouvir conversinha, todo mundo falando dela. Para não ser censurada, para evitar olhares, porque nós muitas vezes não falamos, mas os nossos olhares, nós temos que parar de condenar pela aparência. Todos necessitam de Jesus, todos precisam, sabe, que alguém fale, sabe, falar com todas as pessoas que, sabe aquelas pessoas que a sociedade evita? Jesus quer que você entre aonde ninguém tem coragem de entrar. Jesus quer que você fale, meu irmão, para aquelas pessoas que todos evitam. Jesus quer que você se aproxime das pessoas, sabe? Não desistir de quem parece estar longe demais. Porque tem muitas pessoas, querido, que elas realmente, a vida delas, o que elas estão vivendo, nos mostra, sabe, que são muito distantes, mas o coração dela está dizendo socorro, o coração dela está dizendo me ajuda. E sabe o que eu vim aqui nessa noite dizer? Que eu e você vamos alcançar essa pessoa, e eu e você vamos orar para essa pessoa, e eu e você vamos falar de Jesus para essa pessoa. Você pode dizer amém aí? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Essa é a questão. Jesus não tem medo da bagunça dela. Jesus entra na bagunça. Eu penso que se Jesus estivesse hoje aqui, a gente condenava ele também. A gente condenava ele também. É hora de nós analisar essas pessoas. Quantas mulheres samaritanas eu e você temos evitado? Quantas mulheres samaritanas eu e você temos, como aqueles homens passaram, olharam, condenado, julgado?
Quantas pessoas você, sabe, roubou e afastou sem saber a dor que elas carregam? Quantas pessoas? Nós já olhamos assim, querido. Eu preciso entender aqui o que a religião rejeita. Jesus, ele senta ao lado e ele diz: me dá um pouco da sua dor. O que a religião afasta, Jesus diz: vem aqui que eu vou te ajudar. Eu vou tomar a sua dor. Eu estou falando com pessoas hoje. Você precisa sair daqui hoje diferente. Você precisa olhar para a pessoa e dizer: olha, me dá um pouco da sua dor, me dá um pouco dos seus problemas, me dá um pouco da tua aflição, porque eu vou te ajudar. Você vai sair desse buraco, você vai sair dessa depressão, você vai sair dessa angústia. Tem alguém me ouvindo aqui, querido? Eu preciso compreender que se eu e você somos de Deus, que amamos a Deus, não alcançamos as pessoas, quem vai alcançar? Talvez tenha alguém dizendo aí: apóstolo, é tão bem, vai se entender bem, você vai alcançar essa pessoa. Eu preciso sair hoje daqui com o meu coração queimando, entendendo, peraí, eu preciso alcançar essas pessoas, eu preciso chegar até elas. Não adianta, meu irmão, termos conhecimento se não temos amor. Não adianta termos conhecimento se não estamos disponíveis. O Espírito Santo está usando e querendo usar homens e mulheres nesse tempo para alcançar essas pessoas. Entenda, nós temos muito conhecimento, querido, mas não estamos disponíveis. Nós temos muito conhecimento, muitas vezes não temos amor. Entenda, amar a Deus que é viver como Jesus viveu. Amar a Deus é viver como o Senhor Jesus, que andou aqui com os pés, sabe, na poeira do morro. Amor verdadeiro não é apenas sentimento, é deslocamento. Diga assim: amor verdadeiro não é apenas sentimento. Diga: deslocamento. Então pega com carinho o nome do seu irmão, carinho, põe a mão no ombro dele, fala assim: se mexe. Amor não é sentimento. Eu amo, mas não me desloco. Eu amo, mas não me mexo. Eu amo, mas tenho os meus compromissos. Eu amo, mas tenho a minha agenda. Diga-se de passagem, muitas vezes o irmão não tem tempo para fazer o que o Senhor quer. O samaritano aqui, presta atenção. Esse samaritano, ele se desloca. Esse samaritano, ele para a sua rota, ele muda a sua rota, ele para tudo que ele estava fazendo para ajudar. A grande questão é que nós não paramos nosso tempo, não paramos o nosso financeiro, não paramos nada. Nós temos o nosso compromisso, estamos muito preocupados com os nossos amigos, com as nossas necessidades, e não estamos vendo que existe, querido, pessoas lá fora dizendo: socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém estenda a mão para mim. Aleluia. Você consegue entender isso? Jesus, ele se desloca da sua agenda. Jesus, ele muda. O Espírito Santo se desloca da sua glória para habitar em mim e você. Dá uma glória a Deus aí. Jesus deixou o trono de glória por minha causa e por tua causa. O Espírito Santo, irmão, deixou o céu. Ele está aqui. Depois da glória a Deus aí. Ele está se movendo aqui. E Ele quer tomar a minha vida. Ele quer tomar a tua vida. E Ele quer nos usar de uma maneira extraordinária. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos dificuldade, sabe, em estar no culto. Quarta-feira nós tínhamos aqui os 4, 5 pessoas. Glória a Deus, aleluia. E muitos de nós estávamos em casa. E poderíamos estar aqui. Não é igreja, não é prédio, não é religião. É o meu amor a Deus, eu amo a Deus. Davi disse: mais vale um dia na tua casa, Senhor, do que vir em qualquer outro lugar. Você não consegue entender isso, querido? Como eu amo a Deus, é
É impossível amar a Deus e não amar o que Ele ama. Ele não ama o prédio, Ele ama as pessoas. Aleluia. Nós precisamos fazer diferente, Deus. Nós precisamos agir diferente. Nós não temos disponibilidade de vir para a casa do Senhor. Nós não temos disponibilidade de ir para uma célula. Nós não temos disponibilidade de abrir a nossa casa para ser uma célula. Eu estou falando de mudança a partir de hoje. Eu estou falando de um novo tempo sobre as nossas vidas a partir de hoje. Eu estou falando do amor de Deus que vai impregnar a tua vida. E você não vai ser o mesmo a partir de hoje. Você pode dizer amém aí. Aleluia! Amém, Jesus. Você tem se deslocado por alguém? Você tem se deslocado? Amar exige, querido, sair do lugar cômodo. Amar exige sair do lugar cômodo. Acho que no ano passado, a vizinha começou a brigar com o vizinho, o menino, o dono da casa, pega uma briga, faca para cá, faca para lá. E aí nós pegamos todo aquele povo, colocamos dentro da nossa casa e falamos assim: vamos orar por eles. Deus vai mudar a vida deles. Deus está procurando homens e mulheres que amam. Sabe essas pessoas que estão aqui hoje? Amém. Você não vê um mundo errado, não. Você está dizendo assim: nós não temos problema, não. Deus vai mudar a tua vida a partir de hoje, querido. A gente te ama, a gente faz, você nem percebe, você cuida daquilo que é de Deus e Deus cuida de você. O Rodrigo disse: eu fui pregar, eu não tinha o que eu tinha, mas quando eu estava ali fazendo a obra de Deus, eu cumpri o que o Senhor colocou que eu tinha que fazer, o Senhor me abençoou. Igreja é isso, quando nós cuidamos do que é de Deus, Deus cuida de nós, aleluia. Deus quer cuidar de você, da glória a Deus. Glória a Deus! Deus está preocupado com você, entenda. O amor de Deus não é apenas uma ideia, é um estilo de vida. Eu estou falando com homens e mulheres aqui hoje que vão ter um estilo de vida diferente. Qual que é o estilo de vida nosso? Amor. Aleluia. Amor. Love. Eu amo. Eu amo meu irmão, eu amo as pessoas. Eu amo meu vizinho lá dentro. Você consegue entender isso? É impossível, querido, amarmos a Deus, desprezar o que Ele ama, as pessoas. É impossível. Jesus não elogia o conhecimento, sabe? Internos também. Jesus não elogia o nome, mas o samaritano, a atitude dele, o verdadeiro amor, ele ama, o verdadeiro amor, ele cura, o verdadeiro amor, ele permanece. Eu vou te perguntar aqui: quem é o samaritano da tua vida? Quem é o samaritano da tua vida? Aleluia. Quem é o ferido à beira do caminho que você pode levantar hoje? Tem alguém ferido do teu lado, esperando só você estender a mão para ajudar. Você consegue entender isso? Quem é a mulher, querido, com um passado difícil, que precisa ouvir a verdade, sim, mas em amor? Quem é? Quem é o teu próximo que está precisando da tua ajuda hoje? Que está precisando de uma mão amiga, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de encorajamento? Ei, Jesus nos trouxe hoje aqui para voltar. Jesus te trouxe hoje aqui, você não está muito errado, não. Ele nos trouxe hoje aqui porque é hora de nós voltarmos. Fala para o seu irmãozinho: vamos voltar hoje. Fala, vamos voltar. Volta. Talvez você se afastou. Talvez o coração endureceu, a agenda ficou cheia, e o cansaço venceu você. Querido, quando nós começamos com ímpeto. Quando nós começamos, sabe, com uma disposição. Quando nós começamos numa alegria. E o problema é que a nossa agenda vai enchendo. O problema, meu irmão, do nosso tempo, sabe, vai
A gente continua na igreja, mas não temos mais o mesmo amor. Você consegue entender isso? Hoje Deus está querendo chama, Ele diz: filho, volta a amar. Volta a ver como eu vejo. Volta a sentir o que eu sinto. Eu preciso compreender algo aqui, querido. O amor esfriou no mundo, mas ele não pode esfriar em você. Fala de novo você. A gente pode pegar aquele contexto, fora de contexto, e a gente diz, a Bíblia diz, que por aumentar a iniquidade, vai acontecer? Por aumentar a iniquidade, a gente usa isso, querido, como é a Bíblia, o apóstolo. A Bíblia está dizendo que vai esfriar o amor. Ok, lá no mundo, aqui não. Diga assim, aqui não. Aqui não. O amor é que não pode esfriar. O amor é que cada dia quer aumentar mais, aumentar mais, aumentar mais. Você consegue entender isso? Jesus ainda caminha até postos. Jesus, querido, ainda desce as ruas, ainda inclina, sabe, os nossos feridos. O mundo precisa de mais samaritanos. Jesus te pergunta hoje aqui: você me ama? Você me ama, Luiz? Você me ama, Samuel? Você me ama? Deus pergunta para todos nós: você me ama, Rosana? Então apacente as ovelhas. Aleluia, Deus. Jesus não ficou olhando, querido, o que Pedro fez. Jesus não questionou o que Pedro fez. Perceba que Jesus não chegou ao Pedro e falou: Pedro, está vendo seu sem vergonha? Seu cabra safado, pastor Egito? Pedro, seu cabra safado, eu não falei que você ia me pegar sem vergonha? Eu não falei que você ia pisar na bola comigo? Foi isso que Deus fez? O que Deus fez? Pedro, se deu. Querido, não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa, meu irmão, que você pisou na bola, não importa que você, sabe, recaiu, não importa. Jesus te pergunta hoje: você me ama? Igreja, você me ama? Homem, mulher, criança, jovem, você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Aleluia. Apacente as minhas ovelhas. Entenda, sabe, querido, se você reconhece, se você hoje olha para o teu coração, e você percebe que esse coração ele está frio, se você percebe que esse coração está distraído, ou está cansado, ferido, hoje é a noite de cura. Aleluia, Deus. Você veio no culto certo, Jesus está dizendo: eu entendo que você esfriou, eu entendo que você distraiu algumas coisas, eu entendo que algumas coisas apareceram diante de você e tomaram um lugar que era meu, mas eu não tenho problema. Eu quero hoje curar você, eu quero hoje trazer você de volta, eu quero reconciliar você. Quem me ouviu aqui, querido? Glória a Deus, aleluia. Isso. Hoje é noite de cura, hoje é noite de reencontro. Hoje é noite de nos encontrarmos o mesmo amor que fomos encontrados lá no início. Você tem no teu coração no início? Você tem no teu coração tudo isso? Querido, quantas pessoas que eu vi subir no altar, depois do encontro, dizendo: agora eu vou saquear o inferno, agora eu vou trazer minha família. E passou-se o tempo e algumas coisas foram tomando. Mas Jesus está aqui hoje dizendo assim: ei, volta, volte a amar, volte a enxergar com Jesus, volte a servir, volte a cuidar, volte a ouvir, volte a se dispor. Deus, Ele continua amando os feridos. Deus, Ele continua amando os esquecidos. Deus ainda te ama. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. Deus ainda me ama. Deus ainda me ama. Deus, Ele continua te amando. O amor de Deus não
Aleluia, Jesus. Volte a amar, porque amar a Deus é amar o que Ele ama. Eu quero encerrar aqui. A mulher samaritana, querida, ela não tinha conhecimento. Ela não sabia falar muita coisa. Na verdade, essa mulher só falava uma coisa. Ele me conhece e falou tudo sobre mim. Aleluia. A Bíblia diz que essa mulher, ela foi para a cidade e ela chegou lá e só dizia isso. Olha, eu conheci o homem, que ele me conhece. E ele contou toda a minha história, foi só isso. E ela trouxe toda uma cidade. E muitas vezes eu e você, como é que nós falamos? Eu não sei falar. Eu não sei pregar a aposta. Eu sou tímido. Aquela mulher, ela só falava uma coisa, queridos. Ele me conhece e falou a minha história. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olha uma coisa que eu comecei a dizer. Jesus se apresenta como, sabe, o bom samaritano. Aquele que ama, que tem compaixão, misericórdia com as pessoas. Jesus, querido, Ele não busca 10 samaritanos. Ele busca só um. Deus, Ele busca um samaritano. Ele não está procurando hoje uma samaritana. Para entender um samaritano hoje. Para entender uma samaritana que está dizendo: Ele mudou a minha vida. Eu não era nada. Ninguém me dava nada. Eu não era reconhecido como nada. Mas Ele mudou